Pessoal, bom dia. Vamos lá. Nós vamos seguir com o material, livro 2, capítulo 5, conteúdo que está entre as páginas 3 e 12. E eu vou dividir o conteúdo, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, então eu vou falar primeiro de lançamento oblíquo. O que é lançamento oblíquo? É o tipo de lançamento de um canhão. Imagina que a gente tem um projétil aqui, o canhão, a bala de canhão é disparada com um ângulo em relação horizontal. Dá para a gente imaginar, então, que ela vai efetuar ou executar uma trajetória parabólica, parecida com isso. Nesse tipo de movimento, acontece duas coisas. Ele vai para cima e para frente ao mesmo tempo. Por quê? O vetor, imagina que ele foi lançado com uma velocidade de 100 metros por segundo. Essa velocidade é um vetor. Todo vetor que é diagonal, a gente já aprendeu, ele pode ser decomposto. Uma parte na horizontal e uma parte na vertical. Então existe, para esse movimento, para essa velocidade, uma parte dela na horizontal, nós vamos chamar de Vx. E existe para ela uma parte, uma componente na vertical, que a gente vai chamar de V0y. Lembra que V0 representa sempre nossa velocidade inicial. Ela é inicial porque no decorrer do movimento ela vai diminuindo até chegar no ponto mais alto, onde Vy vale 0. E a partir daqui ela inverte o sentido do movimento, ela passa a ser para baixo. Então vamos dividir. Lembra que o movimento está acontecendo nas duas dimensões simultaneamente, horizontal e vertical. Vamos começar estudando a horizontal. A horizontal refere-se ao nosso eixo X. Na horizontal, o que a gente tem é um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele que não tem aceleração. Quer dizer que, para essa situação, Vx tem sempre um valor constante. Ele não muda durante todo o movimento. E qual é o valor dele? Bom, se a gente olhar aqui no nosso esquema, Vx, olha que monte de pincel na mão, hein? Vx é o cateto adjacente do ângulo de 37 graus. Cateto adjacente a gente calcula com cosseno. Então ficaria assim, cosseno de um ângulo qualquer, que no nosso caso é 37, eu vou colocar cosseno de θ. Cateto adjacente é o nosso Vx e V é a nossa hipotenusa. Se a gente multiplicar em cruz, Vx é igual a V vezes cosseno de θ. Vamos colocar valor aqui? Vx é igual a V, que vale 100, cosseno de 37, 0,8. Vx, 80 metros por segundo. Esse objeto avança com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Avançar quer dizer que ele vai para frente sempre com essa velocidade. Ela não muda. Tá bom? Então, se a gente tem um objeto aqui, nesse ponto, ele tem Vx. E esse Vx, opa, cadê o roxinho aqui? Vale 80. Lá no ponto mais alto da trajetória, tem Vx. E ele vale 80. Se o objeto começou a cair, se ele estiver nessa posição, tem Vx. Vx vale 80. Ah, se ele chegou aqui embaixo, tem problema, tem Vx. E Vx vale 80. Tá bom? Agora vamos ver na vertical, o que acontece com o movimento na vertical. Vertical. A vertical refere-se ao nosso eixo Y. Na vertical, a gente tem movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é aquele que tem aceleração. Nesse caso, a aceleração é a nossa gravidade, que vocês já sabem que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Na subida, no ponto mais alto e na descida. A gravidade tem sempre o mesmo valor, tá? Ela dificulta o movimento de subida, por isso que ele não sobe para sempre, por isso que ele vai chegar aqui no ponto mais alto.
ela facilita o movimento de descida, vai puxar o cara para baixo. Para o movimento uniformemente variado, a gente tem algumas funções específicas. Lembram? Sorvetão, S igual S0 mais V0T mais A T ao quadrado dividido por 2. Não é uma fórmula nova, então já é bom que a gente saiba ela. VOAT, V igual V0 mais AT, também não é uma fórmula nova, a gente só está ajeitando o uso. E Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Essas três funções já foram estudadas anteriormente. O que a gente vai usar como detalhe agora é que a velocidade que a gente tem está acontecendo só na vertical. As velocidades que a gente tem na função do VOAT está acontecendo só na vertical, por isso o Y. E em Torricelli também. VY, V0Y. Eu indico para saber o que está acontecendo. Se vocês já memorizarem que essas funções referem-se só em relação à vertical, tá ótimo, não tem problema. Qual é o V0Y? Quanto ele vale? Se eu colocar esse vetor aqui na frente, ele é o cateto oposto desse triângulo retângulo. Cateto oposto, a gente chega com seno. Então, montando aqui em cima, ficaria seno de um ângulo qualquer, que pode ser o nosso 37, igual cateto oposto, que é o V0Y, sobre a hipotenusa. Se a gente multiplicar em cruz, V0Y é igual a V vezes seno de θ. E vamos colocar valor. V0Y, a nossa velocidade é 100. Seno de 37, 0,6. Aqui vai ficar 60 metros por segundo. Essa velocidade é variável com o tempo. Diminui durante a subida, aumenta durante a descida. A gente pode determinar, por exemplo, o tempo que ele demora para chegar no ponto mais alto. Lembrando que no ponto mais alto, VY vale 0. Então, olha só, a gente tem a velocidade final, pegando do começo do movimento até aqui. A gente sabe qual é a velocidade inicial agora, sabe que tem a gravidade e a gente quer saber o tempo que ele demora para chegar lá. Pronto, olha lá, dá para usar VOAT, as funções que a gente já sabe. Então, vou marcar aqui, tempo de subida. Tempo de subida. V igual V0 mais AT. Estamos falando só do eixo Y. Marquei aqui. A velocidade no ponto mais alto da trajetória, onde ele alcança o pico da subida, 0. A velocidade inicial de subida, 60. Menos, porque enquanto ele sobe a velocidade diminui, a aceleração é a gravidade e a gravidade vale 10. Vezes o tempo. Passa esse 10t para lá. 10t igual a 60. Se a gente fizer a divisão, o tempo de subida, 6 segundos. Boa! Se o objeto demora 6 segundos para chegar aqui em cima, ele vai demorar 6 segundos para acabar de cair. O tempo total dele no ar, então, é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo total dele no ar, 12 segundos. Durante esses 12 segundos, ele avança. Ele percorre uma distância, ele tem um alcance horizontal. Lembra que na horizontal a gente tem só Vx. Qual é o alcance dele permanecendo 12 segundos no ar? Dá para a gente calcular também. Alcance. O alcance tem a ver com a horizontal, eixo x. Só isso aqui, velocidade ΔS sobre ΔT. A velocidade dele no eixo x, que é constante, que vale 80. Qual foi a distância que ele percorreu? A gente não sabe. Só sabemos que ele fica 12 segundos no ar. 6 para subir, 6 para descer. Multiplica em cruz, ΔS, 80 vezes 12,
ΔS, 960 metros. Boa! Além do mais, dá pra gente saber qual é a altura máxima que ele atinge. A gente pode chegar, não vai ter espaço aqui, mas a gente pode chegar na altura máxima por Torricelli. A gente sabe qual é a velocidade final, a gente sabe qual é a velocidade inicial, a gente sabe qual é a gravidade, vai descobrir esse ΔS, essa distância percorrida na vertical. Ou dá para usar sorvetão, mesma coisa. Tá bom? É um tipo de estudo que tem que ser feito de forma detalhada, não dá para fazer correndo, não é uma fórmula só que resolve. A gente tem que pensar em todos os caminhos do movimento, em todas as partes do movimento, horizontal e vertical. E aí responder eventualmente uma questão que tem no problema, alguma coisa que tem a ver com isso. Certo? Tá bem detalhado, usei valor numérico para a gente poder entender. Se possível, reproduzam isso sozinho. Se possível, calcula a altura máxima desse movimento que não coube aqui. É só substituir em uma das funções. Ótimo! Para essa parte, show de bola!